transmissão ao vivo em relação a dúvidas que vocês tenham na informática para concursos, principalmente em relação ao concurso do INSS. Então já vamos começar essa transmissão ao vivo a partir de agora. Quem for entrando na nossa sala de bate-papo aqui no chat, pode também realizar perguntas e nós vamos então respondendo essas perguntas aqui. Primeiro eu quero dar um boa tarde para o Gabriel Costa, que pediu boa tarde Sampa, boa tarde Gabriel Costa, e também para Tatiane do Nascimento Abdias, que também entrou aqui e perguntou características do Microsoft Edge. Boa tarde também para Tatiane do Nascimento Abdias. Antes da gente responder a questão da Tatiane, vamos só falar um pouquinho sobre um assunto que rolou hoje nas mensagens que nós temos nos nossos vídeos, falando sobre o Windows 7 e o Windows 10 e as suas duas características, multiusuário e multitarefa. Nessa partezinha em relação ao que nós tivemos de pergunta, me perguntaram sobre se o Windows 10 é um sistema operacional multitarefa, assim como também é o Windows 7. E de fato, tanto o Windows 7 quanto o Windows 10 são considerados multiusuário e multitarefa. Multitarefa porque podemos realizar diversas tarefas simultaneamente. E multiusuário, claro, também porque nós podemos ter vários usuários, diversos usuários cadastrados no sistema e podemos usar o computador ou o sistema operacional com diversas sessões do usuário não finalizadas. Quer dizer, eu posso realizar algumas tarefas, posso permitir a troca de usuário sem finalizar as minhas tarefas em execução e permitir que um outro usuário utilize essa tarefa. Então, já que nós podemos ter diversos usuários com as suas tarefas em execução no sistema, ele é considerado multitarefa, mas também multiusuário. Essas duas características interessantes que a gente tem dentro do Windows 7 e que se mantém também dentro do Windows 10, certo? Bem, agora sim, a Tatiane, eu vou responder a tua pergunta então sobre características do Microsoft Edge. Então vamos pegar aqui, ó, indicar as características do Microsoft Edge. Microsoft Edge. As principais características do Microsoft Edge, de acordo com a publicação que eu estou fazendo ali nas nossas videoaulas, primeiro, claro, saber que ele é um navegador. Também pode ser chamado de browser. Então essa é a primeira característica ali. Se a gente for analisar as principais características, essa é uma das mais relevantes, dizer que ele é um navegador, certo? E ele é o navegador padrão do Windows 10. Então quando a gente fala sobre o Edge, ele não só é um navegador, como é um navegador padrão do Windows 10. Essa informação também é bem interessante que a gente saiba. Uma outra característica que faz do Microsoft Edge ser um navegador com mais recursos se comparado ao Internet Explorer é que o Microsoft Edge tem a capacidade do usuário rabiscar na tela, rabiscar nas páginas da web que ele vai acessando. Como assim rabiscar? É o termo que a Microsoft utiliza, mas basicamente é que tu pode pegar um recurso chamado caneta e realizar anotações a caneta ou a marca-texto dentro da própria página da web e depois salvar isso para leitura posterior ou ainda compartilhar em relação a quem faz parte, claro, dos teus amigos, que tu pode compartilhar essas informações. Essas são algumas características do Microsoft Edge, que, vou repetir, é o navegador padrão que vem junto com o Windows 10, certo? Mesmo assim, é sempre bom lembrar, eu já falei isso várias vezes, mas tem que ficar bem pertinente, que embora o Microsoft Edge seja o navegador padrão do Windows 10, ele não é o único navegador, porque nós temos também o Internet Explorer como sendo um navegador. Também chegou agora aqui assistindo a nossa aula o Ricardo Ramos Malvazio. Ricardo Ramos Malvazio, boa tarde. Então é mais um presente aqui na nossa aula. Já temos o Gabriel Costa, a Tatiane e agora o Ricardo Ramos Malvazio também nos acompanhando nessa videoaula. Boa tarde. Nessa tarde de domingo, essa nossa intervenção ao vivo. Bem, o Ricardo faz uma pergunta de prova sobre o Edge, se tratando de CESP. Bem, aí que está o detalhe. Como o CESP tem essa charadinha do certo ou errado, quando a gente fala sobre o Edge em questões de prova, o que ele pode sugerir, na minha opinião, uma questão bem possível, ele sugerir um recurso chamado Hub. Por que ele pode sugerir um recurso chamado Hub dentro do Microsoft Edge?
Porque essa é uma nova nomenclatura que a Microsoft dá, Ricardo, sobre a seguinte característica. Acompanha comigo. Sobre o Hub, ele diz que dentro do Hub nós temos vários recursos. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Dentro do Hub está agora os favoritos. Vamos até listar aqui tudo bem bonitinho. Ó. Então está os favoritos. Dentro do Hub se encontra também o histórico. Se encontra também a capacidade de tu gravar listas de leitura. Isso é uma coisa muito interessante. Então, as listas de leitura. E também tu pode verificar os teus downloads. Então, basicamente, dentro do Microsoft Edge, esse recurso chamado Hub, ele concentra num único recurso chamado Hub diversos outros recursos. É como se eu fosse te dizer, dentro do Hub nós temos acesso aos favoritos, ao histórico, às listas de leitura e também aos downloads. Isso é uma questão que eu acho que o CESP pode fazer em relação ao Microsoft Edge, certo? Beleza, é isso aí, o Gabriel Costa dizendo a vaga é nossa, sim, a vaga é nossa, de quem está aí nesse domingão assistindo aulas e procurando respostas sobre o que provavelmente o CESP vai fazer em relação às questões do Windows 7, é claro, mas aqui tratando especificamente do Windows 10. O Ivanildo Costa chegou também para acompanhar a nossa aula, então também uma boa tarde aí para o Ivanildo Costa que está acompanhando a nossa aula também, certo? Então eu acredito que uma das questões que o CESP pode colocar em relação ao Microsoft Edge, e claro, isso vinculado ao tópico Windows 10 do teu edital, é dizer que agora temos um recurso chamado Hub, que ele concentra diversos outros recursos, como favoritos, histórico, as listas de leitura e os downloads. Isso é uma crença que eu tenho pessoal, e também, claro, como eu já disse antes aqui, que uma das questões pode indicar que uma grande diferença do Microsoft Edge em relação às versões anteriores é que, em relação ao Internet Explorer, que ele tem essa capacidade de fazer marcações a caneta, marca-texto, entre outras, né?